Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus, o nosso divino amigo e mestre, esteja conosco. Nos reunimos mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao estudo do capítulo 5. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer então a nossa prece. Divino amigo e mestre Jesus, dai-nos a tua paz, a tua bênção, o teu amor. Ilumina os nossos corações. Nos dá esperança de dias melhores. Cuida de cada um de nós, dos nossos lares, nossas famílias. Cuida de nossa vida, Senhor Jesus. Permita, Mestre amado, que possamos fazer o estudo do Evangelho hoje, com a assistência dos Espíritos amigos. Assim seja. Pois bem, meus irmãos, assim seja a vontade do Mestre Jesus. Ele seja assim a luz que guia os nossos passos. Vamos então começar o nosso estudo do Evangelho com a mensagem que eu reservei para a nossa reflexão, que é a mensagem Porta Estreita. Não precisaria comentar, mas sempre cada mensagem tem uma vinculação específica com o tema ao qual nós vamos estudar hoje. E o que diz essa mensagem que está no livro Vinha de Luz através da mediunidade de Chico Xavier, orientação do Espírito Emmanuel. A mensagem principal é a seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Disse isso Jesus através da escrita de Lucas, no capítulo 13, versículo 24. E o que nos orienta então o Emmanuel? Ele diz o seguinte: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se por menor esforço. Temendo sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de que aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas,
volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Bela reflexão do Emmanuel, nos chamando a atenção sobre a necessidade de aprender a conviver com as dificuldades da vida. A porta estreita. Muito lindo, não é? Meus irmãos, o tema de estudo de hoje, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 28, é o seguinte: é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Essa mensagem traz uma reflexão de Santo Agostinho, em Paris, no ano de 1860. O que será que este Espírito nos orienta? Vamos ouvir? O homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado não tem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apressando seu fim? O que vocês me dizem? É permitido? A ciência está para nos ensinar. A religião de Jesus nos ensina também a compreender os limites da encarnação, as necessidades das transformações. A mensagem de Emmanuel nos ensina a não buscar a porta larga, a porta estreita. Nos remete às reflexões das dificuldades, do sofrimento e da dor. Inclusive nos momentos de agonia, quando se define então o que é o fim, onde necessariamente não é. Vamos ver o que o Espírito Santo Agostinho, nos diz. Quem, no entanto, vos daria o direito de prejulgar os planos de Deus? Não pode o Senhor conduzir um homem à margem do abismo para retirá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se sobre si mesmo e de conduzi-lo a outros pensamentos? Ainda que se pense que haja chegado o momento final para um moribundo, ninguém pode dizer com a certeza que essa hora tenha chegado. A ciência nunca se enganou dessas previsões. Sei muito bem que há casos que se podem considerar, com razão, como desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também incontáveis exemplos de que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra sua lucidez por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais os pensamentos que seu espírito pôde fazer nos momentos finais da sua agonia e quantos tormentos pode lhe poupar um minuto, um momento de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e não se dá conta da alma não pode compreender estas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Suavizai os últimos sofrimentos, tanto quanto vos seja possível fazê-lo. Mas guardai-vos de encurtar a vida, que seja apenas por um minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Impressionante essa reflexão do Espírito Santo Agostinho. Ele nos faz remeter àquela situação em que a pessoa está numa extrema dor,
no sofrimento pré-morte, né, vamos dizer assim, e a gente, com piedade, claro, querendo encurtar o sofrimento, chega a pensar: oh Deus, leve logo. Mas ninguém sabe dizer a hora finda realmente de um moribundo. Ninguém é Deus. Nenhum de nós somos. Nós temos a essência divina do Pai. Mas a hora de ligar e apagar a luz pertence ao Pai. Essa hora de desligar a luz, no momento do encurtar a vida, ela está estabelecida sobre desígnios do Pai e sobre um plano reencarnatório. Esse plano, inclusive, prevê esse momento de sofrimento como um estabelecimento em que o espírito recobra a consciência e pode simplesmente, no momento em que ele está até antes de morrer, parecer que está bonzinho, que a saúde retornou, revigorou, e naquele momento ele precisa falar com as pessoas que ama ou que não ama, por que não dizer? E pedir perdão, por exemplo. Se aliviar do peso da consciência de atos cometidos no passado, ou até mesmo de dar alguns conselhos, recomendar alguma coisa. Essas palavras finais são tão importantes e tão preciosas para o espírito, tão necessárias então para a sua libertação do peso da consciência, do peso da matéria, para por fim fechar os olhos ou cerrá-lo, por que não comentar assim, e seguir a sua estrada de evolução aliviado. Como disse Emmanuel, nessa hora a porta larga não funciona. É necessário ter a consciência dos compromissos de uma encarnação envolvida sob diversos desígnios do Pai. E a hora de partir é uma hora em que o espírito precisa se aliviar para seguir adiante na sua estrada de evolução. E nós que aqui ficamos, fiquemos com a consciência aliviada de que o processo se cumpriu dentro do que estava estabelecido. A nós caberá fortalecer o espírito com a fé, através da salutar oração, que vai aliviar a angústia do espírito e vai permiti-lo seguir adiante sereno, confiante de que o Pai compreendeu as suas rogativas e que adiante uma estrada nova haverá de seguir. Que Deus nos faça compreender essa importante reflexão e que sejamos então conscientes dessa mensagem tão bela do Espírito Santo Agostinho. Vamos fazer a nossa prece. Querido Deus Pai amado, te agradecemos mais uma vez por este evangelho tão importante. Liberta-nos, Senhor Deus, dos pesos de nossa consciência, dos erros cometidos nessa encarnação, para que possamos continuar adiante na estrada de redenção. Ilumina cada ser que busca em Ti, Senhor Jesus, querido Deus, o consolo salutar, o conforto da alma, do espírito, a segurança no Teu amparo, no Teu apoio, na Tua compreensão. Abençoa-nos a todos nós, encarnados e desencarnados, e guia-nos pelos caminhos da Tua luz. Sê conosco, querido Deus, querido Jesus. Assim seja. Deus abençoe a todos e um forte abraço. Muita paz.